Como precificar o seu trabalho de social media e criar uma proposta comercial. Alô Brasil, alô mundo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje a gente vai falar sobre precificação. Então, se você tá perdido como que vai passar o preço pro seu cliente, como que você cria esse orçamento, se você não sabe se tá cobrando barato, se tá cobrando caro, já está atuando aí, mas ainda não tem muita noção em relação a essa parte, fica até o final desse vídeo porque eu não só vou te dar algumas dicas, como também vou te mostrar na prática uma planilha que a gente utiliza aqui para que você consiga ter essa otimização de tempo e fazer isso de forma bem automatizada. A primeira coisa que você precisa entender quando o assunto é precificação é que existem diversas variáveis. Onde você mora, quais estados você atende, qual que é o seu público, qual que é a média de faturamento deles. É preciso entender também em qual momento você está, se você é iniciante, se você já está mais avançado. Então são diversas variáveis, porém, independentemente delas, a gente tem uma base aqui para que essa precificação seja feita de forma mais assertiva. E a primeira coisa, o primeiro item dessa base é definir os seus custos mensais. Então, quanto que você gasta com aplicativos, com Canva, por exemplo, quanto que você gasta com emissão de boletos, com sistemas, Trello, Asana, ClickUp, enfim, uma plataforma que você pague ali alguma coisa em cima dela para que você possa ter uso. Quanto que você paga até num cartão de memória, porque pensa comigo, se você tá comprando aquele cartão de memória exclusivamente por conta do seu trabalho, da sua empresa, então esse custo é dela e não seu, não da sua conta pessoal, não do seu CPF, sim do seu CNPJ. Então, tudo aquilo que você gasta com a sua empresa, ou todo o custo mensal que você tem com ela, precisa estar bem anotado. E aqui é importante pontuar que alguns clientes, eles podem ter um custo maior do que outro. Isso porque, deixa eu dar um exemplo pra vocês na prática, assim, de uma forma bem rasa mesmo. Digamos que você tem um cliente que ele, dentro do gerenciamento, você colocou Reels, e outro você não colocou, o que é muito difícil, tá? Espero que vocês não façam isso, porque o Reels ajuda muito no engajamento, ajuda muito no crescimento de um perfil, mas vamos colocar essa simulação aqui. Um cliente tem Reels e o outro não tem. Pra gente facilitar a nossa vida, né, a gente vai pegar esse cliente que tem Reels e nós vamos contratar um programa que possa colocar aquelas postagens no ar sozinho. Postgram, MLabs, tem vídeo sobre eles aqui dentro do canal, se você quiser assistir. Vou deixar linkado aqui nos cards ou na descrição. E vamos pensar nesse cliente que não tem Reels. A gente não vai postar, então dá pra gente programar tudo gratuitamente pelo Facebook. Esse cliente, eu vou ter um custo a mais com ele, porque eu tô contratando um programador de postagens. Esse daqui não. Então, ainda que seja uma diferença ali de 20, 30 reais, é um custo a mais que esse cliente tá te dando e esse não está dando. Então, quando eu for precificar desse cliente que tem Reels, eu preciso colocar já o programador de postagens. Letícia, como que eu vou saber disso? Quando você vai fazer o orçamento, você já analisa a conta daquele cliente, já vai entender o que ele precisa, o que ele não precisa, e aí você já vai conseguir ter uma ideia. Se ele precisa de Reels, então a gente já sabe que o Reels, pra programar, eu vou ter que contratar um programador. Agora, se você tiver muito tempo livre, ele for seu único cliente, você pode ter essa colher de chá aí de não gastar com o programador e colocar ali a postagem em tempo real, desde que você não se esqueça. O grande problema aqui é que nós somos seres humanos, né? Então nós estamos aí muito suscetíveis ao erro. Logo, se você se esquece de postar isso, você pode atrasar todo o cronograma do seu cliente e não seria legal. Dentro da formação Social Media Magnético, que o link tá aqui na descrição, eu te ensino como fazer essa proposta comercial de uma forma muito mais detalhada. Como que você faz essa avaliação da página do cliente para entender o que precisa, como entregar, quais são as postagens que a gente vai precisar ali. Então, se você ainda não tem acesso, quer ter acesso a essas aulas, é só clicar no link que tá aqui na descrição. Segundo passo é criar uma margem de negociação. Quando você está montando uma proposta comercial, é muito importante já criar essa margem de negociação, porque o cliente vai chorar, ele vai te pedir ali um desconto. Claro, a grande maioria, né, existem aqueles clientes maravilhosos que não pedem desconto nenhum, simplesmente aceitam o preço e pronto, mas existem os que vão pedir desconto, e você já tem que ter essa margem de negociação bem estabelecida para que você não prejudique o seu preço. Então, se você sabe assim, olha, o máximo que eu consigo para eu conseguir ter um lucro bom, para pagar as contas, né, fechar ali com os custos, é R$1.500. Então, eu vou cobrar desse cliente, por exemplo, 1.800, porque se ele chorar, eu vou conseguir diminuir ali para 1.500 e assim eu ainda permaneço dentro da minha margem, dentro do máximo que eu posso colocar para ele de desconto, sem ter nenhum problema. Porque se você já coloca 1.500, que já é o mínimo do mínimo que você consegue fazer, e ele começa a chorar ali, chorar, pode sim, porque o cliente ele gosta de sair com aquele sentimento de que eu venci, pode ser que ele até desista no processo, sim, por uma questão de preço, porque tem cliente que de verdade é por uma questão de preço que ele realmente não consegue pagar. Então, essa margem de negociação já te previne disso. O terceiro ponto, antes de fazer sua precificação, antes de passar uma proposta comercial, é você entender o valor agregado. O que é o valor agregado, Letícia? É aquele valor que vai ser transmitido através do seu trabalho. Então, o que você entrega? Como são as suas entregas? É tudo muito bem organizado? É uma coisa ainda muito amadora? Você também já tá em qual nível dentro da profissão? Você já é bem mais avançado, já fez muitos cursos, já investiu muito em conhecimento. Então, entender onde você está e onde a sua empresa está, porque você pode ser iniciante sem ser amador, ou seja, você pode estar começando hoje e já ter arquivos extremamente personalizados, já ter tudo ali muito bonitinho, tudo muito formalizado, para que o seu cliente tenha uma imagem de empresa mesmo e não
demais uma social media dentro do mercado. O quarto passo é fazer uma análise de mercado, entender quanto que as pessoas estão cobrando, qual que é a forma como elas estão cobrando dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, dentro da mesma categoria que você, dentro do mesmo nicho. Lá na formação social media magnético, inclusive, a gente também tem esse tipo de pesquisa. Nossa equipe fez essa pesquisa aí a nível Brasil, considerando quanto que tem sido cobrado em cada estado, fizemos uma média geral e passamos essa tabela de valores aí para os nossos alunos para facilitar. Mas se você não for aluno, você pode fazer essa pesquisa também por conta própria, para que você consiga entender quanto que as pessoas estão cobrando e assim ter esse parâmetro para que você possa precificar o seu trabalho também. A quinta dica é: sempre tenha um pacote básico. O que é o pacote básico? Nada mais é do que algo inicial, o que o seu cliente precisa para dar um pontapé inicial. Então, digamos que o seu pacote básico, ele vai custar R$ 1.200, R$ 1.500. Então, todo cliente que chegar ali e que precise realmente só dar esse pontapé, porque depois ele vai continuar, ou então porque ele ainda não consegue investir muito, ele já tem esse modelo que você pode apresentar para ele ali de cara. E aí não é uma coisa tão personalizada, porque é meio que um pacote já pronto, mas é algo que vai estar na sua esteira de produto para facilitar a vida do cliente que está começando. Já é uma estrutura pré-montada para quem está começando. Então, quem está começando precisa do quê? De quantos posts, mais ou menos, de quantos reels, de qual tipo de conteúdo. Então, é uma coisa pré-montada, que, claro, ainda sendo pré-montada, você pode adaptar, mas que você já consegue ter uma visão ali, assim que o cliente chegou em você, você entendeu o que ele precisa, que ele tá começando, já consegue entregar para ele, mostrar esse tipo de proposta. E quando você tá montando essa proposta, avalie a quantidade de postagens que esse cliente precisa, a depender do nicho dele. Então, não é aquela coisa de engessado, ele vai ter 5 posts e vão ser 5 posts. Não. Um e-commerce, por exemplo, precisa de post praticamente todo dia, e se não for mais de um, a depender do tipo de e-commerce. Um restaurante, por exemplo, já não precisa desse tanto de conteúdo, a não ser que o dono queira, ou que a gente tem uma razão específica. Mas, no geral, o e-commerce vai precisar de conteúdo com muito mais frequência do que um restaurante. Então, essa quantidade, ela precisa ser pesada e avaliada antes de você passar uma proposta pro seu cliente. Na prática, eu vou te mostrar como que nós fazemos aqui na Windy para poder criar esse cálculo e para facilitar o processo. Inclusive, é algo que eu mostro pros meus alunos. Aqui eu tô dentro da nossa área de membros, na formação social media magnético. Aí eu vou vir aqui, ó, no box de ferramentas. E aqui, ó, na parte de planilhas, a gente vai ter a planilha de precificação. Então, eu vou baixar ela aqui para que eu possa mostrar para vocês como que funciona, e você pode reproduzir essa planilha aí ou entrar na formação para poder baixar ela automaticamente. Ela funciona assim: primeiro a gente vai colocar quantas horas a gente trabalha por dia, então aqui 8. Quantos dias a gente trabalha por semana, então aqui coloquei 5. Logo, a gente trabalha 40 horas por semana, 160 horas por mês. Quanto que você quer ganhar? Vou colocar aqui o valor de quanto que a gente quer ganhar. E aí aqui a quantidade de horas que a gente vai trabalhar, né? Então são 160. E aqui quanto que vale a nossa hora. Então ela tá valendo R$31. Depois disso eu vou vir aqui nessa aba de baixo, que é precificação. E nessa parte nós vamos colocar todos os custos que a gente tem para poder identificar qual que vai ser o pacote daquele cliente. Então, olha só. Quanto custa o cronograma de conteúdo que você vai fazer à parte? Digamos assim, né? O cronograma vai custar R$300. Aí a gente tem aqui stories. Digamos que o design vai fazer os stories, e aí são 20 stories, né? 20 stories, e o design te cobra R$10 pra fazer cada story, então R$200. Aqui não vou colocar que a gente vai fazer bio, vou tirar isso daqui, que já tá incluso. Artes pro feed, mesma coisa, digamos que a gente vai fazer 20 artes e o design cobra R$10, então R$200. Aí arte pros stories, a gente já colocou lá em cima, vou tirar aqui. Horas trabalhadas, quanto tempo você vai trabalhar nesse projeto? Então, digamos aqui que como você tem um design que faz pra você os stories e o feed, você vai ter que fazer o cronograma, organizar a bio, essa parte toda, fazer o planejamento. Então, você vai gastar ali mais ou menos um dia inteiro. Vou colocar um dia inteiro que você vai gastar aqui, 8 horas, ou até 10 horas de trabalho. Então, você vai gastar 10 horas trabalhando nesse projeto, desse cliente. E aí, quanto que vale a sua hora? 31. Lembra que a gente calculou lá anteriormente? E o aplicativo de postagem que a gente vai ter que utilizar, vamos colocar aqui que ele custa R$20. No final das contas, o pacote desse cliente, você vai ter de custo pagar o seu salário, o salário do seu design, os aplicativos, tudo. Inclusive, você pode fazer aqui, ó, aplicativos gerais. Uma coisa aqui também, aplicativos gerais. Você pode tomar todos os aplicativos que você usa, que dá para todos os clientes, fazer uma média deles aqui, né? Aí vamos dizer que deu R$12 por cliente. Pronto. Ficou R$1.042 de custo. Quanto que a sua empresa vai tirar de lucro? Eu quero que a minha empresa tenha 20% de lucro. Eu quero que a minha empresa tenha 50% de lucro. Você vai colocar aqui, ó. Vou colocar 50%. Quero que ela ganhe mais 50%. Então, quanto que fica o pacote do cliente? R$1.563. Se ele chorar desconto, você sabe que já tem essa margem aqui de 5%, vou colocar 10%, ó. Pode dar essa margem aqui pra ele. A sua empresa vai ficar com R$703 no caixa dela, e você vai receber aqui desse cliente já, ó, R$310 pelas horas trabalhadas. No final
das contas, ele vai pagar 1.407. E aqui a gente vai ter o cenário perfeito, porque você tá recebendo, seu design tá recebendo, as contas da empresa estão sendo pagas e você ainda vai colocar no caixa da sua empresa um lucro de R$ 703. Depois disso, depois de fazer esse cálculo ali, nós vamos vir aqui, ó, na parte dos documentos essenciais também, mas você pode usar o documento que você tiver, e vamos baixar a proposta comercial irresistível, que é a proposta que eu libero aqui para os meus alunos também, dentro do box de ferramentas. Então a gente vai baixar ela aqui e vamos editar ela para poder enviar para o cliente a proposta finalizada. Primeira coisa da proposta comercial é que ela sempre tem que ter validade. Imagina se o cliente volta daqui um ano, como que você vai fazer? Vai poder colocar o mesmo preço? Muita coisa vai ter mudado na sua empresa. Então é importante colocar ali aquela parte de validade. Depois a gente se apresenta, fala um pouquinho de quem nós somos, por que contratar um social media. Então aqui a gente coloca algo bem completo, apresenta quais são os serviços. E aí, ó, lá na frente a gente coloca a etapa de preço. E só para vocês entenderem, a gente coloca todo o passo a passo do que vai ser entregue. Então é importante que você faça isso também. O que que o seu cliente vai receber? O que que vai ter no processo de vocês? Quais são as etapas de trabalho? Isso para que ele já consiga ter uma visão melhor de como que vai ser essa jornada entre você e a empresa dele. E só aí, depois disso, é que a gente coloca a parte dos pagamentos. Então a gente coloca alguns tipos de pacote, né? Então opções. Ou você pode colocar também um pacote direto ali, que você montou sempre personalizado, já abrangendo tudo o que ele precisa. Aqui a gente gosta de colocar 3 opções, considerando sempre que a opção que a gente quer induzir o cliente a escolher é a opção do meio, no caso essa daqui, a prata, né? Que a gente até coloca esse gatilho aqui de mais escolhido. Então fica a seu critério, você pode colocar direto aqui uma proposta já finalizada, ou colocar as 3 opções, incluindo detalhadamente tudo que ele vai receber naquela proposta. Depois de finalizar essa proposta, você envia para o cliente e não é necessário uma reunião, tá, gente? Tem muito cliente que realmente é ali da agilidade, quer otimização de tempo, e ele não quer fazer uma reunião só para descobrir o seu preço. Então não fica segurando como se fosse um segredo. Passa para ele a proposta e vai usando outros gatilhos para que vocês consigam marcar uma reunião futura depois que ele já souber o preço. Inclusive, já sabendo o preço e marcando uma reunião com você, a chance dele fechar é muito alta, porque ele já quebrou ali uma das maiores objeções, uma das coisas que as pessoas mais colocam à frente quando o assunto é fechar com social media. Aqui no canal tem outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui pra você, caso você queira assistir e se aprofundar em outros temas. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!